Capítulo 10. Com seus pais ainda dormindo, Lívia saiu de casa às 6 da manhã. Ao meio-dia entrou na Geórgia. Ao céu vespertino, os ciprestes e os vidoeiros ribeirinhos sombreavam a estrada. As últimas 2 horas de viagem foram fáceis e Lívia deixou que o GPS a guiasse até a cidade de Burlington. A mãe de Casey morava em uma casa mal conservada, com a pintura descascada e janelas sujas. Não havia garagem, mas um Toyota Corolla enferrujado estava estacionado no acesso de cascalho. Era o meio da tarde de sábado. 3 horas antes, a senhora Delevan atendera ao telefone quando Lívia ligara perguntando se ela estaria interessada em adquirir uma assinatura de revista. Agora Lívia se estacionara na rua, caminhava até a casa. A campainha não fez nenhum som audível e depois da segunda tentativa, Lívia bateu à porta. Um momento depois, uma mulher de meia idade atendeu. Bárbara Delevan? Sim, olá senhora, eu sou Lívia Cult. Estou aqui para conversar sobre seu filho. A mulher encarou Lívia através da porta da tela. Então abriu-a e a segurou, dando passagem a Lívia. Entre. Lívia atravessou a porta que levava direto à sala de estar. Num dia ensolarado de outono, a casa da senhora Delevan era escura e sombria. Uma escuridão forçada resultante da veneziana quase totalmente fechada, que só permitia o ingresso de uma franja de luz. Nenhuma lâmpada ajudava a visão de Lívia e o resultado era um brilho amarronzado, lúgubre, para cuja adaptação dos seus olhos precisaram de algum tempo. Posso lhe servir algo? Água ou refrigerante? Não, obrigada. Cerveja, talvez? Estou bem. Sente-se, por favor. Lívia entrou na sala de estar e se acomodou em uma poltrona reclinável. O sofá, Lívia poderia dizer, era domínio da senhora Delevan. Dividido em 3 seções, a almofada no meio estava bastante gasta e manchada. A senhora Delevan se deixou cair ali e pôs os pés na mesa de centro, onde também havia evidência de uma vida sedentária. O acabamento da mesa estava ausente do lugar onde os pés da mulher descansavam enquanto ela assistia à TV. O aparelho, a própria definição de televisão de tela grande, uma monstruosidade gigantesca que ficava num canto e na frente de painéis planos, exibia um episódio de House Vives de algum lugar. Ao mesmo tempo que se sentou, a senhora Delevan emudeceu a TV. O assento da direita estava coberto de papéis empilhados. Lívia supôs que fossem contas ou demonstrações financeiras de algum tipo, organizadas grosseiramente em pilhas. O assento da esquerda se achava abarrotado de caixas de papelão de comida para viagem e garrafas de plásticos vazias de refrigerante, com a última enfiada entre as almofadas. Uma garrafa de vodka e um copo descartável, com a borda mordida e manchada, repousavam na mesa de centro. A senhora Delevan derramou um pouco de vodka no copo e a completou com Coca-Cola. Em seguida olhou para Lívia. Se você está aqui para falar de Casey, vou precisar de um desses. Certeza de que não quer nada? Certeza, obrigada. Lívia percorreu com os olhos a pequena casa. Mora aqui sozinha, senhora Delevan? Me chame de Barbie. Sim, moro sozinha. Alan, da loja aqui perto, de vez em quando acha que mora aqui, mas só até eu colocar os pingos nos is. Ela sorriu, revelando dentes amarelados e gengivas necróticas. Lívia notou um maço de Marlboro na mesa lateral. Sentiu o mau cheiro da nicotina assim que atravessara a soleira. Lívia passara os últimos anos analisando cadáveres humanos, seus tecidos e suas células e testemunhando a natureza destrutiva do mundo, as coisas que os seres humanos fazem uns aos outros e consigo mesmos, as substâncias que são ingeridas, o ar que é respirado e a maneira como nossos órgãos funcionam de maneira errada como resultado de tudo isso. A consequência dessa educação e das autópsias que realizou era
que a doutora Lívia Cult via a morte antes de ela chegar. Lívia observou Barbie tomar um gole de vodka e Coca-Cola e imaginou o fígado gorduroso dentro do corpo da mulher. Ela vira exatamente a aparência desse órgão em suas mãos, inchado e oleoso, com vasos enrijecidos serpenteando ao longo da superfície, maltratado por muito tempo pelas toxinas que o impregnaram. Quando Barbie pegou o maço e pôs um cigarro entre os lábios, apertando-os ao acendê-lo, Lívia viu em sua imaginação a fumaça passando pela traqueia e alcançando os pulmões. Imaginou as células epiteliais e as calciformes que revestiam as vias aéreas, listradas como uma fuligem amarela e morrendo lentamente. Também imaginou os bronquiolos dos pulmões de Barbie já estenosados por anos de abuso e os minúsculos agrupamentos de alvéolos rígidos por causa da necrose e incapazes de se expandir e transferir oxigênio para a corrente sanguínea. Se aquela mulher fosse colocada em uma esteira, Liv imaginaria seu coração trabalhando em marcha acelerada para impelir oxigênio naqueles pulmões agonizantes. Você tem um desses? Barbie perguntou. Um cara que acha que pode aparecer e desaparecer quando quiser? Não posso dizer que sim, senhora. Barbie agitou a mão para descartar o pensamento. Você é da polícia? Não, trabalho no Instituto Médico Legal da Carolina do Norte. Realizei a autópsia do seu filho. Ah, sim, os policiais disseram que eu poderia ligar para você se tivesse alguma dúvida. A senhora Delevan se virou e folheou os papéis à sua direita. Após um minuto, desistiu. Eles me deram um cartão. Está aqui em algum lugar. Aqui, Lívia lhe entregou um novo. Estou sempre disponível. Você veio de Wheeling até aqui? Barbie perguntou, lendo o cartão de visita. Sim, senhora, um longo caminho. Foi um passeio bonito. As árvores estão começando a mudar e não gosto de falar com a família por telefone sobre algo tão delicado. Bem, agradeço por isso. A polícia me disse que meu Casey não se afogou, que talvez alguém o tenha matado. Sim, senhora, é o que meu exame revelou. Alguém o esfaqueou, disseram. Lívia concordou. É o que parece, sim. Lívia aprendera que os detetives do Departamento de Homicídios eram conhecidos por omitir detalhes sem importância quando conversavam com suas famílias. Lívia conseguiu imaginar os dois detetives de Rayleigh entrando naquela casa e percebendo duas coisas imediatamente. Primeiro, Barbie não tinha nada a ver com a morte do filho. E segundo, ela não seria útil para a investigação deles. Para abreviar a visita, os detetives deixaram de lado os detalhes de maneira suspensa, como Casey morrera. Esfaqueado transmitia a conotação de um objeto afiado no intestino. Por mais horrível que essa imagem pudesse ser, orifícios não identificados no crânio do filho seriam algo bem pior. Barbie tomou mais um gole de vodka e tragou longamente seu cigarro. Não há dúvida de que seu filho não se afogou, como diz o noticiário? De que meu filho não se afogou, como diz o noticiário? Ele não era muito estável, mentalmente, quero dizer. Consigo vê-lo saltando daquela ponte antes de poder imaginar alguém o esfaqueando. Tenho certeza, senhora, seu filho não se afogou, mas o noticiário diz que talvez ele tenha se afogado. Entendo, mas o noticiário está errado. Como você sabe? Por muitas maneiras, mas a nossa evidência mais forte é que não havia água nos pulmões dele. Isso nos diz sem nenhuma dúvida de que ele não se afogou e também não tinha ferimentos compatíveis com uma queda longa de uma ponte. Então, é verdade? Alguém o esfaqueou? Lívia assentiu com um gesto de cabeça, e a mãe de Casey enxugou os olhos antes de dar uma tragada. Ele sofreu? Lívia não tinha como saber, porém, de acordo com o lado de Meg Larson, o que quer que tivesse sido usado para penetrar a cabeça de Casey tinha rompido profundamente o tecido cerebral em até 4 centímetros, em 4 locais distintos do lobo temporal, responsável pela audição e cognição.
cognição. Portanto, havia grande possibilidade de que Casey tivesse sofrido uma morte longa e lenta, com hemorragia e permanecido completamente consciente. A única boa notícia era que ele talvez tivesse ficado surdo e incapaz de compreender o que estava acontecendo, e podia ser que Casey houvesse perdido a consciência, o que teria tornado sua morte realmente indolor. Tanto tempo depois, era impossível saber com certeza. Ainda assim, a resposta de Lívia foi imediata. Ele morreu instantaneamente. Barbie assentiu. Saber que seu filho não sofrera aliviou parte da sua aflição. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre Casey. Pode ser, Barbie? Ela deu de ombros, denotando indiferença. Claro, a polícia disse que vocês dois estavam afastados. A gente não se falava, se é isso que você quer dizer. Posso perguntar o motivo? Barbie tomou outro gole de vodka. É uma longa história. Eu fiz uma longa viagem. Por que isso é importante? Lívia pensou por um momento. Cerca de um ano atrás, há 2 verões, 2 garotas desapareceram em Emerson Bay, o lugar onde nasci. Barbie apontou 2 dedos para Lívia, com o cigarro entre eles e a fumaça serpenteando atrás. Eu me lembro dessa história. As notícias ainda falam muito de 2 garotas. Aqui escapou. Exato, a outra garota era minha irmã, a outra que foi levada. Sim, era sua irmã? Lívia concordou. Meu Deus, sinto muito em saber, doutora. Obrigada, Lívia se ajeitou na poltrona reclinável. Eu mencionei isso porque Casey e minha irmã Nicole estavam namorando quando ela desapareceu. Meu exame do... Lívia se deteve quando falou do corpo, algo que o Dr. Coach aconselhara aos alunos evitar. Os parentes não queriam ouvir sobre os corpos. Os seus mortos ainda estavam muito vivos em suas memórias. De seu filho indica que ele provavelmente morreu na mesma época do desaparecimento de minha irmã, no fim do verão de 2016, talvez no começo de outono. Assim, por motivos pessoais, Barbie, quero descobrir um pouco acerca de Casey, o rapaz que minha irmã estava namorando. Você não está sugerindo que Casey teve algo a ver com o desaparecimento das garotas, está? Com uma boa compreensão sobre esse argumento, Lívia não se atreveu a revelar suas suspeitas. Além disso, a verdade era que ela não tinha ideia do que pensar de Nicole Casey. Claro que não. Só estou à procura de algo que eu possa descobrir sobre aquele verão. Qualquer coisa que possa saber acerca da minha irmã antes de seu sumiço. Sabe, nós duas somos muito parecidas, você e eu. Barbie pôs mais vodka no copo descartável. Ah, sim. De que jeito? Meu filho mais velho, Joshua, também desapareceu. Ele tinha 9 anos. Foi com Casey, o pai, ao parque de diversões. O pai deles era uma bosta, desculpe, sem valor como marido e nada bom como pai. E mesmo sabendo que ele era assim, deixei que levasse meus meninos no parque de diversões naquele dia. Ele voltou para casa com Casey. Nunca mais vi Joshua. Por um instante, Lívia ficou calada diante da revelação. Sinto muito por ouvir isso. Eu também. Assim sei como você se sente em relação à sua irmã. Casey também teria sabido. Quando seu outro filho desapareceu, em 12 de julho de 2000, ele teria 27 anos agora, mas na minha mente há apenas aquele menino de 9 anos. A senhora Delivan olhou para o canto da sala. Joshua nunca foi encontrado? Barbie fez que não com um gesto de cabeça. Meu Joshua sumiu. A polícia interrogou meu marido por muito tempo, mas finalmente desistiu. Havia um predador naquele parque de diversões e ele esperou até que Joshua se afastasse o suficiente de seu pai. Foi tudo isso. Por um ano a polícia manteve contato comigo, falando-me de suas pistas e do caso, mas finalmente parou de ligar. Aos poucos perdi a esperança. O meu casamento nunca mais foi o mesmo. Ainda culpo meu marido. Ele não teve nada a ver com o desaparecimento de Joshua, mas naquele dia devia ter tomado conta do meu menino. Meu marido também sabia disso. Então, cerca de um ano depois de perdermos Joshua, ele foi embora. Casey e eu nunca mais o vimos de novo.
Casey aguentou as pontas até os 18 anos e foi embora como seu pai. Não falei com ele por 3 ou 4 anos. Então recebi uma ligação da polícia. Agora meus 2 meninos se foram. Após ouvir a triste história de vida de Barbie, a autodestruição, as venezianas fechadas, a casa escura e o estilo de vida recluso, faziam muito mais sentido, e também a atração de Nicole pelo filho de Barbie, o desaparecimento de sua prima Julie, uma passagem traumática na infância de Nicole, era algo com que Casey teria encontrado ligação, e Nicole, o conforto que não encontrara em sua família. Quando Julie desapareceu, Lívia cursava a faculdade e só se deu conta do desdobramento dos acontecimentos no verão seguinte, ao encontrar Nicole retraída e confusa. Aos 19 anos, Lívia, em certo sentido, também era uma criança e não estava equipada com as ferramentas para consolar sua irmã mais nova num momento tão trágico. Seus pais tentaram blindar o horror seguindo em frente e escondendo dela os detalhes. Lamento por sua perda, Barbie. Não vou ocupar mais seu tempo. Se precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida, ligue para mim. Obrigada por ter vindo, apesar da distância, doutora, e por me tranquilizar ao me revelar que meu menino não sofreu. Claro, e fica mais fácil, Barbie afirmou, sentando-se e se servindo de outra dose de vodka. A cada dia que passa vou sentindo menos saudades dele. Lívia se ergueu. Sabia que Barbie se referia ao filho desaparecido quase 20 anos atrás, e não a Casey. Lívia podia jurar que a perda de contato entre Barbie e Casey tinha a ver com o menino de 9 anos preso na mente da mãe. Obrigada. Lívia se dirigiu à porta para o ar fresco do lado de fora.